Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio aqui da Liturgia da Palavra para o mês de março. Neste período, nós vamos rezar as seguintes orações e intenções. Pela Rede Mundial de Oração do Papa, a intenção são pelas vítimas de abusos. Rezemos por quantos sofrem por causa do mal cometido por parte de membros da comunidade eclesial, para que encontrem na própria Igreja uma resposta concreta às suas dores e aos seus sofrimentos. O mês de março também nós estamos vivenciando a campanha da fraternidade em nossas comunidades paroquiais. Por isso, nós vamos iniciar fazendo o sinal da cruz, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e a seguir a oração da campanha da fraternidade, cujo tema deste ano é Fraternidade e Fome, a partir de Mateus 14, versículos 16. Dai-lhes vós mesmos de comer. Pai de bondade, ao ver a multidão faminta, vosso Filho encheu-se de compaixão, abençoou, repartiu os 5 pães e 2 peixes e nos ensinou: dai-lhes vós mesmos de comer. Confiantes na ação do Espírito Santo, vos pedimos, inspirai-nos o sonho de um mundo novo, de diálogo, justiça, igualdade e paz. Ajudai-nos a promover uma sociedade mais solidária, sem fome, pobreza, violência, guerra. Livrai-nos do pecado, da indiferença com a vida. Que Maria, nossa mãe, interceda por nós para acolhermos Jesus Cristo em cada pessoa, sobretudo nos abandonados, esquecidos e famintos. Amém. Rezemos também um Ave Regina Celerum para consagrar todo o povo brasileiro, o Brasil, a América Latina que sofre no Imaculado Coração de Nossa Senhora a partir desta oração dedicada à Quaresma e Semana Santa. Salve, Rainha dos Céus, salve, Senhora dos Anjos, salve, Raiz Fecunda, salve, Porta do Céu. Por vós a luz levantou-se sobre o mundo, exultai, ó Virgem gloriosa, entre todas a mais bela. Salve, esplendor radioso, pedi por nós ao seu Senhor. Por nós ao Senhor. Aceitai o meu louvor, ó Virgem Santa. Dai-me força contra os vossos inimigos. Ó Deus de misericórdia, socorrei nossa fraqueza, fazei que, celebrando a memória da Santa Mãe de Deus, possamos, por sua intercessão, ser livres de nossas iniquidades, por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E finalizamos rezando para este período do mês de março, uma oração a São José, que já foi no dia 19 de março. Esta oração a São José, o Papa Francisco reza já há muito tempo. Glorioso Patriarca São José, cujo poder consegue tornar possíveis as coisas impossíveis, vinde em minha ajuda nestes momentos de angústia e dificuldade. Tomai sobre a vossa proteção as situações tão graves e difíceis que vos confio, para que obtenham uma solução feliz. Meu amado Pai, toda a minha confiança está colocada em vós. Que não se diga que eu vos invoquei em vão, e dado que tudo podeis junto a Jesus e Maria, mostrai-me que a vossa bondade é tão grande como o vosso poder. Amém. E nesse dia 22 de março de 2023, quarta-feira, quarta semana da Quaresma, cor litúrgica é a roxa. Santo do dia pode ser Santa Leia ou São Zacarias, Papa. Eu acho que eu coloquei errado lá no perfil do Instagram, né? Santidade de Fato. Eu coloquei o santo de ontem, São Nicolau de Flu, tá? Então eu peço desculpas, eu vou ver se eu corrijo mas de qualquer forma é para chamar atenção, né? Então por algum motivo eu acabei colocando, invertendo os santos aí, tá bom, gente? Mas tirando isso, fazendo essa errata, vamos seguir com a leitura do Catecismo da Igreja Católica. Eu vou regredir não, mas eu vou retroceder, né? Alguns parágrafos, eu estava lá por volta do parágrafo 620 em diante, mas chegou no momento em que os parágrafos já estão explicando a ressurreição do Senhor Jesus. E essa parte da ressurreição eu vou deixar a partir do dia 9 em diante. Então, veja bem, eu tenho
ainda 2 semanas e meia, né, para estarmos meditando a partir do Catecismo da Igreja Católica, tá? O compêndio, né? Sobre a quaresma, o período quaresmal e também o período da paixão do Senhor Jesus Cristo, tá certo? Então, por conta disso, a gente vai, eu vou dar uma retrocedida. De qualquer forma, eu já vou estar falando sobre alguns parágrafos relacionados ao período quaresmal. Então, aí é salteado, tá? Então, eu vou para o parágrafo 540, que fala sobre a quaresma, ou pelo menos cita. A tentação de Jesus manifesta a maneira que o Filho de Deus tem de ser Messias, o oposto de que lhe propõe Satanás e que os homens desejam atribuir-lhe. É por isso que Cristo venceu o tentador por nós, pois não temos um sumo sacerdote incapaz de compadecer-se de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. A Igreja se une a cada ano mediante os 40 dias da Grande Quaresma ao mistério de Jesus no deserto. Agora vamos para o parágrafo 1095. Vamos lá. 1095. É por isso que a Igreja, particularmente no Advento, na Quaresma e sobretudo na noite de Páscoa, relê e revive todos esses grandes acontecimentos da história da salvação no agora, no hoje, de sua liturgia. Mas isso exige também que a catequese ajude os fiéis a se abrirem a esta compreensão espiritual da economia da salvação, tal como a liturgia da Igreja a manifesta e nola faz viver. Esse parágrafo está dentro do livro A Celebração do Mistério Cristão, a Economia Sacramental. Tá? E depois o parágrafo 1438. Vamos lá, 1438. Os tempos e os dias de penitência ao longo do ano litúrgico, o tempo da quaresma, cada sexta-feira em memória da morte do Senhor, são momentos fortes da prática penitencial da Igreja. Esses tempos são particularmente apropriados aos exercícios espirituais, às liturgias penitenciais, às peregrinações em sinal de penitência, às privações voluntárias como o jejum e a esmola, à partilha fraterna, obras de caridade missionária. Aqui não falou bem do período quaresmal, mas fica a dica, né? Você também pode ler ele em alguns parágrafos, não necessariamente tão soltos assim, mas o Catecismo da Igreja Católica, o compêndio da capa amarela, né? Porque tem a versão grande, de letra grande, que é o que eu tenho, né? Não dá pra pôr na mesa, que senão é capaz de rachar minha mesa. Pesado. E tem a versão de bolso, para que tenha os olhos bons. Mas eu sugiro que você compre já a letra grande, porque apesar de pesado, é melhor para estudar depois, tá? Bem, como eu falei, vamos retroceder alguns parágrafos. Então, estou no parágrafo 512. Parágrafo 3, os mistérios da vida de Cristo, do livro A Profissão de Fé da Fé Cristã. No tocante à vida de Cristo, o símbolo da fé pelo nome o símbolo da fé fala somente dos mistérios da encarnação, conceição e nascimento, e de Páscoa, paixão, crucificação, morte e sepultamento, descida aos infernos, ressurreição e ascensão. Não diz nada explicitamente dos mistérios da vida oculta e pública de Jesus, mas os artigos da fé referentes à encarnação e à Páscoa de Jesus iluminam toda a vida terrestre de Cristo. Tudo o que Jesus fez e ensinou, desde o começo até o dia em que foi arrebatado, que foi Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos de 1 a 2, deve ser visto à luz dos mistérios do Natal e da Páscoa. Parágrafo 513 diz: a catequese, conforme as circunstâncias, há de desenvolver toda a riqueza dos mistérios de Jesus. Aqui é suficiente indicar alguns elementos comuns a todos os mistérios da vida de Cristo, para em seguida esboçar os primeiros mistérios da vida oculta e pública de Jesus. Toda a vida de Cristo é mistério. Parágrafo 514.
Muitas coisas que interessam à curiosidade humana acerca de Jesus não figuram nos evangelhos. Quase nada é dito sobre sua vida em Nazaré e mesmo uma grande parte de sua vida pública não é relatada. O que foi escrito nos evangelhos foi para crerdes que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais a vida em seu nome. Muito bem. Eu vou parar por aqui. Amanhã tem a continuação. Pitaco do dia. Bem, o pitaco do dia, na verdade, aconteceu o seguinte. Não, eu não faço mais pitaco, mas eu fiquei devendo uma informação no áudio de ontem, terça-feira, que eu falei sobre um filme, né? Só que, na verdade, eu errei o ator. Por isso que eu até me bati para encontrar a informação. Então, deixa eu relembrar. Se você não ouviu o áudio de ontem, eu estava falando um pouco sobre o evangelho do domingo, da cura do cego de nascença, que naquela época já era algo espantoso, mas que hoje em dia deveria continuar sendo espantoso, né? Que eu estava explicando em vias científicas que uma pessoa que nasce cega, ela não tem nenhum estímulo visual de cor, de forma, né, visualmente falando, para poder projetar neurologicamente, né? Então, o que Jesus fez com o cego foi mais do que extraordinário, ultrapassou até os limites da ciência. Então, para ver como a graça de Deus é poderosa, né? Certo? Então, a gente não pode passar batido, principalmente na leitura do cego de nascença, como mais uma cura de Jesus. Não. Aí eu estava citando uns filmes para ilustrar, mas eu já vou aproveitar e indicar uns livros também. Então, tem um escritor chamado Oliver Sacks. Se não me engano, ele era neurologista. Já está com idade, não sei se está vivo ainda. E pelas últimas notícias de alguns anos antes da pandemia, ele já não enxergava direito, apesar de gostar muito de ler. Então, ele gostava de livro físico mesmo. Então, ele era um grande defensor da impressão de livros manuseáveis e não livros digitais, porque ele tinha dificuldade já para a leitura. Oliver Sacks ele fez vários romances baseados em alguns casos até reais, né? E alguns viraram filmes. Então, um deles, que foi baseado numa obra muito importante, assim, que vendeu bastante na época, e também foi um filme, acredito eu, de boa crítica, foi O Tempo de Despertar com Robert De Niro, que é um caso real, né? Só que não é esse o filme que queria indicar. Só queria indicar. Então, como eu estou indicando o Oliver Sacks, então O Tempo de Despertar foi baseado numa obra, um romance do autor, né? E é baseado numa questão real. Aquele personagem que o Robert De Niro vivenciou, ele realmente existiu. O filme em questão que aí eu faço alusão ao Evangelho de domingo, ao quarto domingo da quaresma, chama-se A Primeira Vista. Só que eu tinha falado que foi com o Brad Pitt. Aí eu errei os atores, só porque o ator é loiro, né? Loiro de olho claro. Não é, é com o Val Kilmer, que atualmente está muito doente, ele teve câncer nas cordas vocais, por isso que você não vê ele em Hollywood. O último filme dele foi, inclusive, em Top Gun, a pedido do Tom Cruise, e ele nem fala direito, ele tá com a voz muito ruim, né? Então Val Kilmer, ele infelizmente passou por um problema grave nas cordas vocais, ele não tá podendo atuar mais como era antes, né? Mas ele fez uma pontinha recentemente em Top Gun. Então, o filme chama-se A Primeira Vista, é de 1999, é baseado num romance do Sr. Oliver Sacks e fala de um cego, só que não é de nascença. É um rapaz que ficou cego quando criança, então ele teve estímulo visual quando criança e ele poderia voltar a enxergar. E aí teve a cena que eu comentei ontem, que mesmo ele tendo tido digamos, entre aspas, essa educação neurológica, né? Porque tudo também depende do cérebro, para ele poder identificar forma e tal. Às vezes ele confundia as coisas. Então ele chegou com. No filme, o personagem confunde um mendigo com um monte de lixo.
E ele fica parado olhando. Só que depois dá problema na cirurgia. Falam para ele que, infelizmente, devido ao problema que ele tem, ele vai perder novamente a visão. Aí eu dei o spoiler lá que ele fica olhando para o horizonte para ver, não lembro se é o nascer do sol ou o pôr do sol. E aí ele fica cego, mas ele tem uma vida tranquila, né? É um romance também, tem uma moça que gosta dele e tudo. Mas o que eu queria dizer é sobre a questão que envolve a essência, o contexto mesmo da questão médica, podemos dizer assim, não que seja médica, mas é um contexto relacionado à saúde, do por que que é reforçado o cego de nascença? Porque os outros cegos que Jesus curou perderam a visão com o tempo. Então isso é falado em alguns casos, né? Vários cegos foram curados, mas esse foi um caso extremo. Claro que também teve o caso do rapaz surdo-mudo que estava com demônio no corpo, teve, né? Aí teve outro também que nasceu surdo e Jesus, acho que também fez lama, ou colocou os dedos na boca e disse efatá. Então eu queria dizer, só retomando o que eu falei ontem, tanto uma pessoa surda, que nasceu surda, ou a pessoa cega, que nasceu cega, atualmente, você pode pesquisar em artigos médicos, qualquer site médico vai falar, a pessoa não teve uma educação neurológica para poder suportar ou reconhecer esse tipo de situação. Então, o surdo, ele não consegue reconhecer os sons. Então, muitos surdos, inclusive, por não terem esse estímulo desde a barriga da mãe, do ventre da mãe, eles arrancam todo o procedimento médico de colocar o aparelho auditivo porque é muito barulho. Eles não suportam, eles preferem ficar no silêncio deles, no mundinho deles. Inclusive, surdos, às vezes são comparados com pessoas com baixa intelectualidade, eles não têm uma percepção de vida, trocadilhos, piadas, surdos não entendem. Né? Mas voltando para o cego de nascença, por também não ter uma educação neurológica visual, ele não sabe reconhecer cores, né? Então houveram casos de pessoas que passaram pela cirurgia, né, dos olhos, estavam com os olhos perfeitos, tudo, só que não tinha o reconhecimento dos estímulos visuais que o mundo oferece e que o cérebro poderia comportar. Então, provavelmente era um cego de olhos perfeitos, porque nunca tinha visto nada. Porque a visão também é treinada. Apesar que a visão, quando está no útero, né, o bebê está no útero, ele não vai praticar a visão. O som, sim. O som, sabe-se que o bebê reconhece a voz do pai e da mãe. Se você conversa com o bebê na barriga da mãe, ele absorve tudo. Então, alguns traumas ou alegrias, né, muitas vezes já vêm do útero, dentro da barriguinha da mãe. Agora, a parte visual, ela é treinada também. Só que aí, depois que sai da barriguinha da mamãe, aí com o tempo ele vai olhando, vai vendo e tudo. Por isso que você vê uns vídeos na internet de crianças de baixa visão, elas não são cegas, elas têm problema visual, aí usam umas lentes grossas já, desde pequeno, de correção. Então, são pessoas chamadas de baixa visão. Aí, quando olha, vê tudo certinho, antes via vulto, aí vê tudo certinho, a criança fica, até para de chorar, né? Ela fica maravilhada com o que vê, certo? Então era isso que eu queria deixar claro só para finalizar. Então, o filme mesmo chama-se À Primeira Vista, é com o Val Kilmer, tá? Então, se você tá achando por que Val Kilmer sumiu, é porque ele ficou doente, tá sem voz, tá? Mas é um filme bem interessante, assim, de reflexão sobre as limitações do ser humano mas ali eu acho que o que pega mais é a exigência da namorada, da pessoa, da moça que gosta do cego, em querer que ele enxergue o mundo como ela enxerga, as cores e tudo, né? Forçou a barra, né? Então fica a reflexão. Mas de qualquer forma, todos os livros do Sr. Oliver Sacks são excelentes. Para quem gosta de ciência, medicina, filosofia de vida, problemas causados com tudo isso no relacionamento pessoal, interpessoal e social,
Se você gosta desse tipo de romance, eu super indico, tá? Porque os dois filmes, né, O Tempo de Despertar é interessante, vale a pena também assistir. Aí acontece tudo dentro de um sanatório, então eu não sei que remédio que dão lá para os pacientes, tá todo mundo acelerado, fica tudo bom, mas depois decai tudo de novo. Inclusive o rapaz, o personagem, né, do Robert De Niro, também vale a pena, tá? Então tem uma sensibilidade muito importante sobre essa questão, tá certo? Bem, feito o pitaco do dia, vamos para a liturgia de hoje, desta quarta-feira, e encerrando tudo, os trabalhos de hoje. Primeira leitura, Isaías 49, versículos de 8 a 15. Isto diz o Senhor: Eu atendo os teus pedidos com favores e te ajudo na obra da salvação. Preservei-te para seres elo de aliança entre os povos, para restaurar a terra, para distribuir a herança dispersa, para dizer aos que estão presos, saí, e aos que estão nas trevas, mostrai-vos. E todos se alimentam pela estrada e até nas colinas estéreis se abastecem. Não sentem fome nem sede, não os castiga nem o calor nem o sol, porque o seu protetor toma conta deles e os conduz às fontes d'água. Farei de todos os montes uma estrada e os meus caminhos serão nivelados. Eis que estão vindo de longe, uns chegam do norte e do lado do mar, e outros da terra de Sinim. Louvai, ó céus, alegra-te, terra, montanhas, fazei ressoar o louvor, porque o Senhor consola o seu povo e se compadece dos pobres. Disse Sião: O Senhor abandonou-me, o Senhor esqueceu-me de mim. Acaso pode a mulher esquecer-se do filho pequeno, a ponto de não ter pena do fruto de seu ventre? Se ela se esquecer, eu, porém, não me esquecerei de ti. Palavra do Senhor. Responsório de hoje é o Salmo 144 ou 145 com o refrão: Misericórdia e piedade ao Senhor. Misericórdia e piedade ao Senhor, Ele é amor, é paciência, compaixão. O Senhor é muito bom para com todos, sua ternura abraça toda a criatura. Misericórdia e piedade ao Senhor. O Senhor é amor fiel em sua palavra, é santidade em toda obra que Ele faz. Ele sustenta todo aquele que vacila e levanta todo aquele que tombou. Misericórdia e piedade ao Senhor. É justo o Senhor em seus caminhos, é santo em toda obra que ele faz. Ele está perto da pessoa que o invoca, de todo aquele que o invoca lealmente. Misericórdia e piedade ao Senhor. O evangelho de hoje, João capítulo 5, versículos 17 a 30. Naquele tempo, Jesus respondeu aos judeus: Meu pai trabalha sempre, portanto também eu trabalho. Então os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque além de violar o sábado, chamavam Deus o seu pai, fazendo-se assim igual a Deus. Tomando a palavra, Jesus disse aos judeus: em verdade vos digo, o filho não pode fazer nada por si mesmo. Ele faz apenas o que vê o pai fazer. O que o pai faz, o filho faz também. O pai ama o filho e lhe mostra tudo o que ele mesmo faz. Ele mostrará obras maiores ainda, de modo que ficareis admirados. Assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá vida, o Filho também dá vida a quem ele quer. De fato, o Pai não julga ninguém, mas ele deu ao Filho o poder de julgar, para que todos honrem o Filho, assim como honra o Pai. Quem não honra o Filho, também não honra o Pai que o enviou. Em verdade eu vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Em verdade eu vos digo, está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhe o poder de julgar, pois ele é o Filho do homem. Não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqueles que fizeram bem ressuscitarão para a vida, aqueles que praticaram mal para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo, eu julgo conforme o que escuto e meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra. E recordamos o evangelho da cura do cego de nascença, né? E todo o embate que há com relação a essa cura que aconteceu no sábado, e os fariseus estavam em polvorosa, né? Então é bem longo mesmo. Foi João 9, versículos de 1 a 41. E depois Jesus, olha como é que Jesus faz também. Jesus não cura e abandona a pessoa. O que acontece no final? Como o cego foi expulso da comunidade judaica, ali da comunidade de Jerusalém, até os pais dele renegam, né? Renegam.
por tabela. Ah, porque ele é maior de idade, o senhor pergunta para ele. Todos tinham medo, né, de estarem assumindo a posição de serem de Jesus. Então, o que aconteceu? O cego sabia o que aconteceu. Então, ele estava glorificando a Deus com sua vida e com a verdade. Ele já estava imbuído da graça de Deus. A graça de Deus não deu só a visão, deu o entendimento também, mesmo que fosse algo meio assim que ele tinha que tatear. E foi expulso do templo e da comunidade. Ele não pertencia porque ele estava a favor daquele que o curou. Jesus foi atrás do moço curado, o miraculado, né, como é o termo. E ele é a segunda pessoa em que Jesus diz: você crê no Filho do Homem? Aí o rapaz fala: mas e quem é esse Filho do Homem para que eu possa crer e adorar? E Jesus fala: sou eu. E aí o rapaz acredita, né? Ele percebe que está na presença de Jesus Cristo, o Messias, e diz: sim, eu creio, e passa a seguir Jesus. Não é falar do nome do menino, né? Do moço. Porque provavelmente é um jovem de maior de idade, era mais velho. Não era tão jovem, mas também não era tão velho, né? Era um rapaz. Então, além da questão da cura, só retomando o evangelho de domingo, se acontece algum problema, Jesus vai atrás e o acolhe. Jesus não termina as coisas, vai embora, larga, abandona no meio da rua. Como diz, abandona na BR, né? Ele vai e acolhe inteiramente, né? Assim como diz a primeira leitura de hoje, uma mãe nunca esquece de seu filho, mas se a mãe esquecer, o Todo-Poderoso jamais esquecerá de nós, né? E se a gente entrar na tentação de que estou sozinha, estou sozinho, estou abandonado, estou isso, ou Deus está muito silencioso, não ouve minhas lágrimas, minhas orações, aí nós entramos numa tentação perigosa que é a falta de confiança em Deus, falta de confiança em Cristo, seja parcial ou total, né? Então, fica a reflexão para, não exatamente a leitura de hoje, mas fazendo toda uma rememoração do Evangelho do domingo, para vocês. Então, para esta quarta-feira, vou me despedindo, fico por aqui. Uma ótima quarta-feira. Eu não, geralmente quartas-feiras são dedicadas a São José, mas estamos nesse período que é curto até, um pouco mais de 40 dias. Para alguns deve ser bastante, né? Porque deve estar fazendo um jejum de carne. Ai, gente, carne tá tão cara. Até o ovo tá caro. Então, o que acontece? Que tem gente que quer que acabe logo, né? Mas é um período um pouco mais longo que o advento, então dá para aproveitar melhor, pensar melhor na vida, fazer confissão, fazer uma análise de consciência, mudança de vida, estudo da palavra, né? Pli, 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 certo? Então, adquirir novos hábitos oracionais, devocionais, né? Então, geralmente, quarta-feira é o período de São José. Mas, como todas as imagens na igreja, elas estão com um pano roxo, né, estão cobertas, é porque nós devemos estar, é feito o convite para que nós estejamos meditando a paixão do Senhor Jesus. O Senhor Jesus está passando por um processo doloroso que tem a ver com o que diz o Catecismo da Igreja Católica, a economia da salvação. Um termo estranho, né? Economia da salvação. Mas é verdade, gente. Economia da salvação. Tá? Muito bem. Vamos lá, gente.